Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Palavra do Senhor. Comentário: São João Crisóstomo. Quem, por conseguinte, se tornou justo, viverá não apenas no século presente, mas igualmente no futuro. E não somente isto, mas acena para o esplendor e a glória da vida do além. Com efeito, é possível que alguém seja libertado com desonra. Muitos, por clemência do rei, ficam livres de um suplício. Visando a que ninguém, ao ouvir falar de salvação, tenha tal suspeita, acrescentou: e a justiça. Justiça de Deus, não tua, dá a entender as suas larguezas e liberalidade. Não a praticas por meio de teus suores e trabalhos, mas a recebes por um dom do alto e contribuis apenas com a tua fé. Em seguida, como parece incrível que um adúltero, um mole, um violador de sepulcros, um prestigiador, não apenas fique imediatamente livre do suplício, mas se torne também justo, e justo pela justiça do alto, confirma a asserção por meio do Antigo Testamento. Primeiro, abre com uma breve palavra imenso mar de eventos para quem tem olhos para ver. De fato, ao dizer o apóstolo da fé para a fé, remete o ouvinte àquele plano de Deus realizado no Antigo Testamento, que ele narra com muita sabedoria ao escrever aos Hebreus, e manifesta que também naquele tempo justos e pecadores foram justificados. Por isso, rememorou Raabe e Abraão. Depois, contudo, tendo apenas dado a entender, pois apressava-se muito a tratar de outro assunto, apela ao testemunho dos profetas, apresentando Abacuque a clamar e a assegurar que, a não ser pela fé, não pode viver quem quer viver. Pois, diz ele, o justo viverá da fé. Com referência à vida futura, é razoável precisar da fé, porque os dons de Deus superam todo o pensamento. O homem obstinado, desprezador e arrogante nada conseguirá. Ouçam os hereges a voz do Espírito. Tal é, de fato, a natureza dos raciocínios deles. Assemelha-se a um labirinto e a um enigma indefinido, que não permite ao pensamento fixar-se sobre base sólida e tem por princípio a arrogância. Ele se envergonha de aceitar a fé e, para não parecer ignorar as coisas celestes, jogam-se na poeira de mil cogitações. Então tu, miserável e infeliz, digno de inúmeras lágrimas, se alguém te interrogar como foram criados o céu e a terra, por que digo o céu e a terra? Como tu mesmo foste gerado, foste nutrido e cresceste, não te envergonhas de tua ignorância? Se, porém, a palestra versar sobre o unigênito, por pudor te jogas no baratrô da perdição, julgando indigno de ti o fato de não saberes explicar todas as coisas? Entretanto, mais indigna é a disputa e a intempestiva curiosidade. Mas por que me reporto à doutrina? Não nos liberamos da maldade da vida presente a não ser pela fé. Foi desta forma que todos os ancestrais brilharam, tais como Abraão, Isaque e Jacó. Assim se salvaram as pecadoras, tanto na antiga como na nova aliança. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, porque recebera os espiões. Hebreus 11:31. Não disse a si mesma: e como poderão esses cativos, fugitivos, vagabundos, nômades, vencer nossa cidade, cercada de muralhas e torres? Se, na verdade, dissesse isso a si mesma, causaria a própria perdição
e a dos seus, conforme aconteceu aos antepassados dos que então se salvaram. Eles, tendo visto homens grandes e gigantes, procuravam a possibilidade de vencer, e pereceram todos, sem guerra nem combate. Vistes o abismo da incredulidade e, de outro lado, a altura da muralha da fé? Uma arruinou a milhares, a outra não somente conservou a meretriz, mas fê-la protetora de tão grande povo. Cientes disto e de muitos outros feitos, nunca reclamemos saber de Deus qual a razão dos acontecimentos, mas recebamos bem seja o que for que ele mandar. Não procuremos conhecer ou examinar curiosamente, apesar de parecer absurda a ordem, segundo os cálculos humanos. Dize-me, existe absurdo maior do que mandar a um pai que mate um filho legítimo, unigênito? No entanto, o justo Abraão, ao receber tal ordem, não examinou indiscretamente a ordem, mas recebeu o mandato e obedeceu, por causa da dignidade de quem ordenava. Um outro a quem Deus mandou ferir um profeta, considerando absurda a ordem, minuciosamente indagou. Não obedeceu logo e sofreu o pior castigo. 1 Reis 20:35. O que feriu foi agradável a Deus. Saul, contra a vontade de Deus, conservou em vida os homens, perdeu o reino e teve sofrimentos intoleráveis. É possível a qualquer um encontrar mais exemplos dos que nos ensinam a jamais interrogar qual a razão dos preceitos de Deus, mas que devemos ceder e praticá-los. Se, porém, é perigoso perscrutar o que Deus ordena, e o supremo suplício é destinado aos que examinam indiscretamente, que defesa terão os que examinam realidades muito mais secretas e tremendas, a saber, por que e de que modo gerou o Filho e qual é a sua substância? Cientes disto, acolhemos com toda benevolência a fé, mãe de todos os bens, aportando de certo modo com tranquilidade. Mantenhamos a doutrina verdadeira e orientando nossa vida com segurança. Consigamos os bens eternos, pela graça e amor aos homens de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual ao Pai seja glória, império, honra e adoração na unidade do Espírito Santo, nos séculos dos séculos. Amém.